Quando a gente fala de reencarnação, a gente pensa, né, que é um espírito que vai animar um corpo físico para passar uma experiência aqui na matéria. É isso que acontece com os humanos. Então, os humanos, eles morrem, passam um tempo na erraticidade, ou seja, lá naquele plano entre encarnações, né, no plano astral, um plano verdadeiro. O corpo astral deles é ligado a esse óvulo, todo um esquema aí de reencarnação. E aí essa pessoa vai reencarnar, né, vai se tornar um zigoto, um feto, um bebê, e aí morrer de novo, provavelmente vai reencarnar aqui, e assim vai. Com os animais de grande porte, os animais, digamos, pensantes, ou seja, mamíferos, né, e também uma série de tipos de aves e peixes, etc., eles reencarnam muito parecido. É um processo mais rápido, mas é um processo complexo também, né? Então é um processo de morte, erraticidade e depois ligação desses corpos astrais, desses animais, a os seus gametas, ao óvulo, etc. Os animais que vivem em coletividade, eles funcionam de forma diferente. Os insetos passam por uma situação bem diferente dessa da reencarnação. Então, lembra, não é vida, erraticidade, ligação no óvulo. Os insetos, eles não têm um corpo astral complexo. Eles não têm esse corpo astral que um cachorro tem. Não tem corpo astral que uma baleia tem. Não tem o corpo astral que um humano tem. Então, o que é o corpo astral? Vamos falar dos corpos aqui que a gente tem e que os outros animais de grandes portes têm. Então, a gente tem um corpo físico, né, que é esse corpo aqui no planeta Terra, no plano físico, material, terreno. A gente tem um corpo etérico, que é, na verdade, uma camada energética. A gente tem um corpo astral, e esse corpo astral é uma duplicata do corpo físico, ou seja, é exatamente o que você está vendo aqui, só que em outro plano, né? Então esse é o corpo, assim, espiritual. Nesse corpo espiritual, a gente também tem o corpo mental, a gente tem um outro corpo, a gente tem um corpo búdico também, a gente tem um corpo crístico e a gente tem o Atma. O Atma, ou Atman, ele é aquela partícula real. É o que você é o que você para sempre será. Então, por exemplo, quando a gente pega uma pessoa, aquela pessoa ali, na verdade, ela vai mudar os corpos físicos, né? Porque ela vai reencarnar. E ela também vai mudar o corpo energético, porque ela está mudando o corpo físico. E ela vai mudar também o corpo astral. O corpo astral vai mudando. Eventualmente, ela não vai mais reencarnar naquele corpo astral. Ou seja, que a gente reencarna aqui no corpo físico, mas a gente também encarna no corpo astral durante um tempo. Depois de um tempo, esse corpo astral não vai mais existir, porque o que é o corpo físico? O corpo físico, ele é um veículo para o corpo astral. E o corpo astral é um veículo para o corpo mental. Então, eventualmente, quando o ser não precisar mais das experiências no plano astral, ele não mais precisará do corpo no plano astral, não mais precisará do veículo no corpo astral. Então, esse corpo astral, um dia, vai ser deixado. E aí, esse corpo mental também, que já é um corpo muito mais parecido com o que você é, porque realmente aí é o pensamento, né, o pensamento elevado, ele um dia também ele vai ser deixado, mas não é uma desencarnação, né? É uma questão mais de veículo. Esse corpo mental é um veículo desse corpo búdico. Esse corpo búdico é como se fosse uma cápsula. É claro que a gente não pode entender tanto, porque a gente ainda está aqui no corpo físico, a gente ainda está aqui, né, em estudos astrais, então pra gente perceber, entender as dimensões tão altas, tão elevadas, já fica uma coisa um pouquinho mais esparsa, mas vamos tentar entender. Você vê que cada corpo que a gente tem é um veículo do outro, é um corpo que possibilita com que o outro possa emergir, possa aparecer em outra dimensão, em outro plano. Então, como a gente estava falando aqui, o humano, ele desencarna, então ele, ao desencarnar, tem aquele corpo astral. Esse corpo astral, então, ele volta a encarnar em um corpo físico. E aí a gente lembra, se ele tem corpo astral, então ele tem outros corpos, porque ele tem o Atma. O cão, por exemplo, ou o gato, enfim, cavalo, eles têm o corpo físico, eles têm o corpo astral, eles têm um corpo mental. É claro que conforme os corpos deles vão se tornando mais elevados,
eles são menos complexos que os nossos, né? Então, assim, os nossos corpos mentais, por exemplo, são mais complexos do que os corpos mentais de um cão ou de um cavalo, né? Assim como os nossos chakras mais elevados são chakras já bem mais desenvolvidos do que o chakra frontal de um cão, por exemplo. Eles têm, mas já é um vórtice energético, mas não é tão assim ligado ao psiquismo, né? À vidência. Então já deu para entender um padrão aí, né? O humano, assim como os outros animais de grande porte e até os animais de pequeno porte, mas assim eu digo complexos, eles têm esses corpos porque um corpo é o veículo do outro. Agora, os insetos, eles não têm corpo astral. Por que eles não têm corpo astral? Porque eles não têm o Atma. O Atma, ele na verdade lembrando, passageiro em um outro veículo. Os insetos não têm esse veículo. Agora, os insetos, eles não reencarnam desta forma. Por quê? Porque eles não têm um Atma. Se eles não têm o Atma, então eles não têm os outros corpos que servem como veículos. Os insetos, eles fazem parte do que a gente chama de alma coletiva. Ou seja, é uma coletividade ali de seres que juntos formam como se fosse uma alma. Ou seja, não é que eles sejam realmente uma alma ou um espírito, mas eles funcionam como se eles fossem só um espírito. O que esses animais têm, esses insetos têm, como eu falei, eles não têm um Atma, eles têm sim um corpo físico, eles têm um corpo etérico e eles têm um protótipo de corpo astral. Ou seja, é realmente uma camada energética mais complexa. É como se fosse uma tela de éteres que acumula experiências. Não acumula lembrança, não acumula memória, mas acumula vivências, né? Então, por exemplo, quando esses insetos morrem, e a gente vai falar da reencarnação deles, quando eles morrem e eles passam para outros corpos, eles não levam memória, mas eles levam aquela experiência que eles passaram no corpo físico. Então vamos entender essa reencarnação aí de insetos. Vamos supor que a gente tem 500 formigas aqui, né? A gente tem um formigueiro, tem 500 formigas ali naquele formigueiro. Então, aquelas 500 formigas, elas funcionam, ou seja, elas existem como se fosse um corpo só energético. Ali, em volta daquelas formigas, tem uma aura complexa. Complexa no sentido de ser mais complexo do que um bando de pedras ou um objeto. O objeto também tem o seu duplo em outra dimensão, tem a sua aura, né? Tudo que é, por exemplo, no plano físico tem o seu eletromagnetismo. Agora, o grupo de formigas, ele tem um sistema eletromagnético, tanto no plano físico aqui, como no plano etérico. E esse do plano etérico é muito mais complexo. São seres vivos, são seres que realmente estão ali processando a vida no plano físico e tem toda aquela camada ali áurica em volta delas. Se você mata uma daquelas formigas ou se uma daquelas formigas morre, ela não vai reencarnar em outra formiga e ela também não vai ficar na erraticidade. O que vai acontecer com ela é o seguinte, ela simplesmente desaparece e aquela aura, pequena aura que estava em volta dela, volta para o grupo, ela volta para a aura das outras formigas. Então fica sempre esse grupo. Mesmo se você separar essas formigas, a formiga que for morta, vamos dizer assim, né, que você tinha as 500 formigas, tirou uma formiga, levou essa outra formiga para outra cidade e aí matou aquela formiga, ou ela morreu. Aquela formiga lá, a distante, não é que os éteres dela, né, a aura dela vai voltar para o grupo inicial, ela vai voltar para o ambiente, para assim ser absorvida pelos insetos mais próximos, principalmente aqueles do tipo formiga. Mas é isso que acontece. Normalmente, esse grupo de formiga, ele vai tornando essa aura, vamos dizer, essa aura que é cheia de informação, é uma aura complexa, vai tornando essa aura cada vez mais complexa. E aí, o que acontece? Eventualmente, esses éteres, essa aura, né, esse complexo sistema áurico desse grupo de formigas irá migrar para outros insetos mais complexos e, eventualmente, para animais pouco complexos, animais bem pequenos. Provavelmente animais que também vivem em coletividade, ou seja, aqueles animais que são muito pequenos, quase irracionais, ratinhos, por exemplo. Agora, não estou querendo dizer que as formigas reencarnam em ratos, eu quero dizer que, assim, é um exemplo. Elas vão, eventualmente, reencarnar como animais, mas que ainda vivem em coletividade. Esse sistema áurico das formigas, ele vai migrar
para um ser que ainda não tem o Atma também. E esse ser, pequenos animaizinhos, imagina, pequenos roedores, menor que ratos, eles ainda têm uma alma coletiva, ou seja, é uma alma que não é tão complexa. Então, eles ainda vivem numa coletividade, adquirindo aquelas informações que serão passadas, mas não a memória. Eventualmente, esses seres, esses pequenos seres aí, eles vão reencarnar. Lembrando que quando eles morrem, aquela essência, aquelas informações, aquela experiência volta para o grupo, né? Fortalecendo a aura deles, se é que vocês me entendem. E aí, eventualmente, esses animais, essa alma coletiva aí, vai migrar para um animal que tenha o Atma. Vai migrar como aura, como ingrediente para o corpo astral, ingrediente para o corpo etérico. Então é assim que eles migram. E cada vez menos animais, porque a gente sabe que insetos sempre estão em alma coletiva. Animais muito pequenos que vivem em coletividade estão com alma coletiva também. Animais, borboletas, etc., pequenos ratinhos estão em alma coletiva. E aí, eventualmente, outros animais já são alma individual, já são espírito individual, ou seja, já tem o Atma. E aí, aquela natureza ali local é que vai fornecer essa energia etérica complexa, já cheia de experiências, para esse animal com Atma, né? Porque a gente está falando aqui de espírito, o que é o espírito? Ele é o Atma, né? Na verdade, não é que o espírito seja o Atma, mas o espírito, ele é esse veículo de vários corpos, tudo com o Atma ali dentro. O Atma é no meio, né? O Atma é o que você é, o Atma é o que você foi gerado, e o Atma é o que se desprendeu de Deus, se é assim que a gente pode falar. Então, os insetos, eles fazem parte de uma corrente energética, né? Porque eles têm essa aura e tudo mais. Nós fazemos parte dessa corrente energética também, né? São energias do local, energia do prana, energia etérica, energia de várias coisas. A gente faz parte disso, mas como a gente tem um corpo astral complexo e a gente tem o Atma, a gente não é levado por essas correntes, né? Porque a gente tem outros corpos mais complexos. Agora, esses insetos, né? Formigas, por exemplo, como eu estava falando, ou baratas, enfim, eles são animais que o corpo mais complexo que eles têm é o corpo etérico. Não é nem o corpo astral, é o corpo etérico, é o mais complexo que eles têm. O nosso corpo mais complexo é o Atma, né? O corpo astral deles é o etérico, ou seja, que não é nem um corpo astral, é realmente uma aura ali, uma camada energética complexa, espiritual, mas ainda semifísica. Agora, é assim que essa reencarnação ocorre. Se você matar todas aquelas formigas ali, as 500 formigas, se você matar, ou se elas morrerem, aquela energia ali, vamos chamar de energia, né? Aqueles éteres, aquelas ondas ali de informação, elas vão passar para os insetos do ambiente, mesmo que estejam a quilômetros de distância, os mais próximos receberão, principalmente daquela mesma espécie, recebendo assim aquela experiência e recebendo assim aquela energia, tudo do que aquelas formigas foram. Os peixes, por exemplo, imagina um cardume de peixes, peixes bem pequenos. Então, assim, você está querendo dizer que os peixes bem pequenos e essas formigas, eles têm uma vida ou um corpo astral muito parecido, ou uma reencarnação parecidas? Sim, é parecido. Os peixes já fazem parte de um sistema mais complexo. Mas as formigas, nesse caso, por serem muito instintivas e por estarem ali simplesmente baseadas no instinto quase que automático, né? E são insetos tão pequenos e tudo mais, elas têm uns éteres. O peixe já tem um corpo astral e esse é o sistema mais complexo que eles têm. Então eles já não têm um corpo mental, eles têm um protótipo, mas eles não têm corpo mental. Mas eles ainda assim são aí superior às formigas, não melhores, mas superior. Todos os insetos, mesmo os insetos que vivem sozinhos, né? E os insetos que vivem em grande coletividade, como formigas, abelhas, enfim, eles todos migram os seus éteres, vamos chamar assim, para outros seres, para o ambiente, né? Que sempre vai ser naturalmente passado ali em ondas para outros seres. Então não há reencarnação no grupo dos insetos. Há essa migração plásmica, né? De plasma, de éteres, de luz, enfim, você pode escolher o nome. Então é muito importante a gente também
pensar que os insetos são importantes aqui no mundo físico e no mundo espiritual, porque são esses insetos que, na verdade, auxiliam a formação dos corpos mais complexos no reino animal, que eventualmente vai beneficiar aí os humanos e beneficiar toda a evolução deste planeta e de outros. Então, os insetos, eles fazem parte dessa base energética, essa base etérica e até mesmo astral, para poder possibilitar a reencarnação ou a encarnação ou a geração de vida, né, complexa e individual nesse planeta. Então, os animais que vivem em coletividade são muito importantes. Quando você mata um inseto, aquele inseto não vai reencarnar. Mas quando você mata um inseto, você está prejudicando mais ou menos aquele ambiente ali de ser fortalecido e eventualmente não precisar mais reencarnar ali naquele grupo, ou seja, continuar naquele grupo ali de formigas. Então é importante a gente também preservar um pouco essa coisa dos insetos. É claro que ninguém gosta de mosquitos em casa e uma série de coisas, mas o que eu estou querendo passar aqui é uma coisa mais realmente neutra, né? Que os insetos, eles fazem parte da vida aqui, da vida espiritual no plano físico. Eles são a base dessa energia que vai eventualmente servir para forrar aí os corpos astrais de futuros seres que têm o Atma. E é isso, os insetos não reencarnam, eles migram. E não é com a alma, é só com a energia etérica.